Bom final de tarde a todos. Que prazer, que alegria estar aqui com você hoje, neste momento. Quero agradecer mais esta oportunidade que a Casa de Amor nos concede para falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Que a paz do Senhor aqueça os nossos corações. O tema sugerido para a reflexão de hoje encontra-se no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. É um capítulo muito rico em conteúdo que nos esclarece qual o verdadeiro sentido da fé e o que significa para as nossas vidas. Também como a doutrina espírita compreende este sentimento e de que forma possamos colocar em prática frente às nossas dificuldades. Allan Kardec inicia o capítulo falando sobre o poder da fé. É justamente sobre este tema que vamos comentar um pouquinho a partir desta passagem registrada por Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20. Então vamos fazer a leitura desta passagem, que diz o seguinte: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me este menino aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Com isso, o Mestre nos faz pensar o quanto somos descrentes nos momentos difíceis, que temos muita teoria, mas na hora da prova, muitas vezes nós fraquejamos. E que bastava uma pequena dose de fé, do tamanho de um grão de mostarda, que é tão pequenino, já nos faria maravilhas. Isto é, teríamos a capacidade de remover as montanhas, não é? As dificuldades que existem dentro de nós. Então, Jesus falava por parábolas, né? E se utilizava de todo aquele contexto da época para ensinar aos seus irmãos e mostrar o seu pensamento. Então, como todo ensinamento de Jesus, devemos também aqui entender suas palavras no sentido moral. Ele não se referia a uma montanha de pedra, que sabemos impossível de remover. As montanhas que serão transportadas, às quais Jesus se refere, simbolizam os nossos problemas, as nossas dificuldades que carregamos conosco, as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas resistências e imperfeições, como o preconceito, o orgulho, os interesses materiais, a má vontade, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as ideias preconcebidas
e tantas outras montanhas que atravessam os nossos caminhos. Mas não nos iludamos. Na grande maioria das vezes, somos nós que colocamos essas montanhas, essas dificuldades no nosso caminho. E o que é o pior, na falta de um culpado, geralmente nós culpamos Deus, nosso Pai. Então Jesus nos deixa claro que o poder da fé, deste sentimento, ele é muito falado, mas às vezes tão pouco praticado. E ele nos esclarece que nada nos será impossível se soubermos usar esta poderosa força espiritual. Pois a fé é uma força que nasce na própria alma, é guardar no coração a confiança em Deus, sabendo que Ele é um Pai bondoso, que não desampara nenhum dos seus filhos. É ter a certeza da providência divina, é ter a certeza de que Deus, nosso Pai, olha por nós. A palavra fé, ela tem origem latina, vem do termo fides, que significa fidelidade. Portanto, ter fé não é apenas crer, mas ser fiel a Deus, ou seja, sintonizar-se com as suas leis divinas, fazer a vontade do nosso Pai. E o que significa fazer a vontade do nosso Pai? Significa a fidelidade ao compromisso assumido, a fidelidade ao conhecimento que nós temos, a fidelidade a Ele. Mas eu não estou falando de fidelidade à religião, pois, na verdade, para ser fiel à religião, é preciso que a religião reflita a vontade divina. E quando a religião não reflete a vontade divina, ela representa nada mais do que a vontade dos homens, dos indivíduos. Então, o indivíduo está perdendo o seu tempo. A espiritualidade nos chama a atenção para não confundir fé com presunção, pois a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que a si mesmo, porque sabe que ele é simples instrumento da vontade de Deus e que nada pode sem ele. E como devemos proceder para conquistar a fé? Abrindo a nossa mente, o nosso coração ao estudo do Evangelho, com firme propósito de nos reformar intimamente, mediante a vivência dos seus ensinamentos, né? Quando nós compreendemos o Evangelho de Jesus e buscamos refletir sobre os seus ensinamentos, nós vamos entender por que nós devemos amar a Deus. Vamos entender que Deus não é temor. Mas está escrito na Bíblia, alguns dizem. Sim, está escrito. Ela foi escrita pelos homens, por médios que tinham as suas interferências. E naquela época, entendia-se, a concepção de Deus era que ele era o Senhor dos exércitos. Mas Jesus veio exatamente para nos ensinar que Deus é o nosso Pai. Então não precisamos temer a Deus, e sim amá-lo, mas sabendo por que amamos e por que vamos ter fé neste Pai justo e bondoso. No livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, o apóstolo Paulo, na lição Homens de Fé, nos diz o seguinte: é interessante que o mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui, continuando Paulo, que os homens de fé não são aqueles palavrosos e entusiastas,
mas os que são portadores igualmente da atenção, da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Então, não basta eu acreditar, se eu não tiver uma conduta de acordo com aquilo que eu acredito. A fé é uma construção. Se desenvolve dentro de nós e se manifesta nas nossas ações. Então, estamos sendo fiel a Deus quando nos entregamos ao bem do próximo. Essa ação tão importante, que é a razão da nossa existência. Pois agindo assim, em favor do próximo, amando-o, efetivamente nós produzimos o bem em nós mesmos. E a doutrina espírita traz uma grande contribuição quando nos mostra que a fé deve ser raciocinada. Não se trata de uma crença, apenas de uma crença, mas ter a certeza e clareza da vida futura, da imortalidade da alma. E a espiritualidade nos diz que a fé precisa de uma base, que é a compreensão perfeita daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Perguntaram uma vez para o irmão espírita se ele acreditava na vida após a morte. Sabe o que ele respondeu? Não. E a pessoa ficou assim, meio espantada, e disse: como? Você não é espírita? Ele disse: sim, eu sou espírita. Por isso mesmo, eu sei que existe a vida após a morte. Isso significa que ele tinha convicção, porque quando a gente acredita, também a gente pode desacreditar. Então, a fé raciocinada é contrária à fé cega, que aceita tudo, sem nada verificar, sem questionar, que conduz ao fanatismo e cedo ou tarde desmorona. Não basta a fé simplesmente estar na nossa consciência. É necessário que a tornemos verdadeira, dando-lhe eficácia, isto é, ela deve nos impulsionar para Deus através do serviço em favor do nosso irmão. Fé sem trabalho não é fé. Fé sem caridade não é fé. Então, a fé se desenvolve dentro de nós e se manifesta nas nossas ações. E estamos exatamente sendo fiel a Deus, ao seu mandamento, quando nós nos entregamos, né, ao bem do próximo, né? E dessa maneira, a fé é um potencial humano, anímico, que trazemos dentro de nós. E vai sendo canalizada na medida que nós vamos nos desenvolvendo para essa sintonia mais perfeita com a vontade do nosso Pai. O poder da fé demonstrado através de Jesus, pela ação do seu pensamento, atuando sobre o fluido universal, dirigindo sua força de vontade para o bem e secundado de uma fé ardente, opera esses singulares fenômenos de cura. Tal o motivo porque Jesus disse: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. E aquele momento de contato com aquela criança, com o pai, era um momento muito especial para todos que estavam ali,
para todos os discípulos, para nós também e para aquele espírito que estava obsidiando a criança. Por quê? Na realidade, Jesus não expulsou ninguém. Ele simplesmente acolheu aquele irmão com tanto amor, aquele irmão que estava prejudicando aquela criança. Ele dizia ao obsessor que era o momento de abrir o seu coração e o seu entendimento, perguntando-lhe por que causava tanto sofrimento aquela criança, enquanto podia amar. Esclareceu a ele sobre a necessidade de perdoar, de tirar o ódio do seu coração e não perder tempo perseguindo o outro. Na realidade, Jesus tocou seu coração com essas palavras firmes, amorosas, fazendo-o compreender a necessidade do perdão e do amor, dizendo-lhe que fomos criados para amar e não para perseguir o outro com ódio no coração, que aproveitasse a oportunidade para se transformar, para um novo recomeço. E concluindo, o Espiritismo nos traz exatamente esta proposta de explicar o sentido da fé, para que naquelas situações difíceis em que a gente se encontra, em que nós pedimos e que às vezes não nos é dado, que não somos atendidos, aparentemente, nós possamos entender qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. A dor, o sofrimento, as dificuldades, tudo tem um sentido, nada é em vão. Que possamos enfrentar as situações difíceis da vida sem perder a fé. Muita paz a todos e obrigada. Que possamos ter uma semana maravilhosa, confiantes e vamos nos fortalecer na fé e no amor ao nosso próximo. Obrigada.